Nós estamos trabalhando aqui 3 pontos importantes para a gente conhecer: justificação, reconciliação e salvação. O homem tem que entender isso. Tem muita gente aí vivendo uma vida de fé em Deus que não conhecem nada disso. Tem muita gente aí vivendo uma vida com Deus achando que tem que viver sacrifício religioso, tem que ir para ali, aqui, acolá, tem que fazer isso, aquilo outro para ser de Deus. Por quê? Porque não foram instruídos, ensinados, esclarecidos com a verdade. Continuam presos no sistema religioso. Continua devoto e praticante de religião. Continua escravo, vivendo sacrifício, flagelo, devoção, achando que pelos seus méritos de bondade religioso vão ser merecedor da vida com Deus. E não é assim. Não é assim. Salvação. O terceiro ponto que a gente está falando aqui para encerrar essa live de instrução, que é muito importante, esse ensino para vocês que se interessam pela palavra de Deus. Esse ensino aqui, 10% se receber é muito. 90% não está interessado nisso. Por isso que eu digo, saiam do meio da multidão. A multidão não quer compromisso com Cristo. A multidão está vivendo o vento de doutrina. Saiam da multidão. Vá buscar, conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor, a verdade do Senhor, aquilo que você precisa conhecer para ter uma vida firme, sólida, verdadeira de fé em Deus, dentro do ensinamento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o que Ele te ensinou, o que Ele nos ensinou para esta vida com Deus. Está aqui na palavra dele. Salvação. Olha o que diz a palavra de Deus em relação à salvação. Eu não vou ler nem vários outros textos. Eu estou pegando só os textos objetivos para a gente trabalhar esse assunto. Salvação. Vem comigo aqui. Na primeira carta de Paulo a Timóteo. No capítulo 1. No versículo 15. Escuta aí o que Paulo vai dizer. Primeira carta de Paulo a Timóteo. Capítulo 1, versículo 15. Sobre a salvação. Aliás, capítulo 1, versículo 15. Não é capítulo 15. Que às vezes eu me embaralho na palavra. Eu troco capítulo e versículo. Primeira carta de Paulo a Timóteo. Capítulo 1, versículo 15. Esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Vamos trabalhar o que é que Paulo está ensinando aqui? Vamos buscar entender, examinar o que Paulo está ensinando aqui? Dentro desse contexto, do capítulo 1 de 1 Timóteo, Paulo está falando sobre a misericórdia de Deus na vida dele. Que ele era um blasfemo, um perseguidor dos que pregavam o evangelho, do povo cristão, que é o povo de Deus, a igreja de Deus. Paulo perseguia esse povo. E Paulo vai dizer, ele teve misericórdia de mim. Ele teve compaixão de mim e ainda me colocou no ministério para pregar o ministério da reconciliação. E Paulo vai dizer agora, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 15, capítulo 1, versículo 15. Esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação. Qual é a palavra que é digna de toda aceitação? Aí ele vai dizer que Jesus Cristo veio ao mundo, à humanidade, para salvar os pecadores,
dos quais eu sou o principal. Paulo vai dizer que o motivo pelo qual Jesus veio ao mundo foi para salvar a minha e a tua vida, e a vida de todo pecador, de toda a humanidade, de todo ser humano. E isso é importante o homem crer e aceitar, porque esta é a verdade que todos precisam crer. Salvação você não encontra em nenhum lugar. Salvação foi Jesus que veio para salvar. Meus amados irmãos, olha como o povo está desviando-se da verdade. A palavra de Deus vai dizer que Jesus Cristo veio salvar. Ele veio ao mundo com essa finalidade. João 3,16, Jesus vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele... Observe uma coisa, para que todo aquele que nele crê, tem que crer nele, irmão. Tem que se converter a ele. Não é dizer eu creio da boca para fora. Não é dizer Jesus já morreu por todos. Todos estão salvos. Ele morreu por todos para salvar todo aquele que se converte a ele. É a ele. Não é uma instituição religiosa. E aí, é o próprio Jesus aqui nesse texto falando. João 3,16. E nesse contexto, Jesus está falando isso pregando o evangelho para quem? Para um doutor da lei. Vamos dizer, um teólogo, um pastor, um conhecedor das escrituras, mas não conhecia a graça revelada de Deus por meio de Cristo. Não conhecia a verdade e a graça, pois a verdade e a graça vieram por Jesus Cristo. Não é por meio de teologia, não é por meio de sabedoria humana. Nesse contexto, Jesus está pregando a Nicodemos, quando ele diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Versículo 17. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. A salvação é por ele. Ele veio para salvar. No versículo 18 de João capítulo 3, Jesus vai dizer assim: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Por quê? Porque ele veio para salvar. Se o homem não crê em Jesus, não tem salvação para ele. Não tem salvação para ele. Por isso que a palavra vai dizer: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Se o homem não crê em Jesus para a sua salvação, ele continua condenado. O próprio Jesus disse isso. João 3,18. Agora vem cá comigo. Vem no meu raciocínio, dentro da direção da palavra, tá? Tudo que eu estou falando aqui, estou principiado na palavra. Se você não crê, é um direito seu. Mas se você examinar, vai ver que eu estou na palavra. Não estou falando coisa com coisa aqui. Estou levando um ensino sólido, verdadeiro, para você alicerçar a sua fé. Raciocina comigo aqui. Paulo vai dizer que Jesus veio para salvar os pecadores. O próprio Jesus vai dizer: eu vim salvar e buscar. Agora, se eu creio nessa verdade, você crê nessa verdade que Jesus veio salvar? Bem, você crê? Crê, né? Eu vou mostrar que muitos que dizem que crê, não crê. Eu vou mostrar que muitos que dizem que crê em Jesus, não crê. Porque a vida dele não está sendo guiada pela palavra. Está sendo guiada pelas religiões, pelos conceitos dos homens e não de Deus. Vou dizer aqui a você por quê. A Bíblia vai dizer que Jesus veio buscar e salvar. Que ele veio para salvar a humanidade. Bem, se ele veio para salvar a humanidade, então, logo a gente vai entender que para a humanidade, entre a humanidade, não tinha nenhum meio de salvação. Concorda comigo? Dentro do raciocínio, do exame da palavra? Se Jesus veio salvar, se Deus enviou ele com essa finalidade, se ele veio buscar e salvar o pecador, isso quer dizer que entre a humanidade não tinha nenhum meio de salvação. Não tinha nenhuma possibilidade do homem se salvar. Nem por ali, nem por aqui, nem por acolá.
Concorda comigo? E o Pedro vai dizer, lá em Atos, capítulo 4, versículo 12, em nenhum outro há salvação, também debaixo dos céus. Nenhum outro nome é dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Pedro vai pregar, salvação é só em Jesus. Ele é o meio, acabou. E se a gente for lá para Hebreus 5:9, a gente vai conhecer a verdade lá, dizer assim a palavra de Deus. Sendo ele consumado, veio ser a causa da eterna salvação. Então, a gente vai ver que a causa da salvação é Jesus. O efeito desta salvação é o homem estar reconciliado com Deus por meio de Jesus. Porém, eis o raciocínio agora. Se Jesus é a causa da salvação, se Jesus veio salvar, se não há outro meio de salvação, e por que é que você está vivendo dentro dessa religião, achando que só é salvo porque está guardando o sábado? Está vendo que você não está crendo em Jesus? Você está sendo apostatado da fé, desviado da fé? Se Jesus veio salvar e não tem outro meio de salvação para a humanidade na terra, aonde ele encontrar, nem aqui, nem ali, nem acolá? E por que é que os homens estão sendo ensinados? Não, você só é salvo se estiver nessa igreja, se tiver dentro desse ritual, se cumprir esta obrigação, se viver esse sacrifício, se guardar isso, se deixar de usar isso, se não cortar o cabelo. Tem gente colocando a salvação no cabelo, no brinco, na maquiagem. Eu vi um pastor pregar que se a irmã cortasse o cabelo, ela ia para o inferno. Eu vi um pastor pregar, se alguém não der o dízimo, vai para o inferno. Eu vi pastor pregar que se alguém não for batizado, não é salvo. Eu vi pastores pregando que se não guardar o sábado, não é salvo. Eu conheço muitos pastores que diz, se você não estiver numa igreja, não é salvo, porque a evidência de que você é salvo é estar numa igreja. E aí? E agora, como é que a gente vai entender isso? Aonde está a verdade? É o que os homens pregam dentro das igrejas? Ou é o que Jesus pregou na sua palavra? Ou é o que está aqui na palavra, pregado pelos apóstolos? A verdade de Deus que é Jesus. Você está crendo em quem? Aonde você está se apoiando para a salvação da tua alma, para a tua vida com Deus, para a tua justificação, para tu estás reconciliado, para tu estás convicto, certo, de que estás guardado em Deus para a salvação. Aonde está o teu alicerce? Aonde estás apoiado? Qual a tua segurança? Estás confiado aonde? Em quem? No quê? Está entendendo, irmão? Eu acho interessante que o apóstolo Paulo ele vai dizer assim, escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, no versículo 11, Paulo vai dizer, ninguém pode pôr outro fundamento além do qual já está posto, que Jesus Cristo, ele é a rocha, a pedra, aonde nós devemos edificar a nossa vida com Deus, estando seguro. Ninguém pode pôr outro fundamento, irmão, além do qual já está posto. Mas se você for prudente, analisar a igreja que tu estás, o que ela está ensinando, a religião que tu estás, o que tu estás aprendendo aí, tu está colocando a tua confiança para a salvação em outro fundamento e não no que já foi posto, o único fundamento, a pedra angular, a rocha de Deus, que é Cristo, a palavra de Cristo. Fica a pergunta para você, aonde você está alicerçando a tua vida com Deus? Aonde está o teu alicerce da tua fé em Deus? Por onde você está sendo conduzido para uma vida de fé em Deus? Qual a esperança da tua salvação?